Eu sou Felipe, engenheiro civil, e vocês estão prestes a iniciar um curso de Revit. E nós vamos iniciar do básico para começar tudo do jeito bem correto. Inicialmente, nós vamos criar um projeto, entender a interface do Revit, navegar no 2D, no 3D e aprender métodos de seleção do jeito correto. E caso vocês fechem algumas janelas dessas sem querer, nós vamos aprender a reabri-la. É um problema clássico de quem está iniciando no Revit. E sem mais observações, vamos iniciar a nossa aula. Iniciando o curso de Revit, a primeira tela que vocês vão ver é essa tela aqui. Independente da versão que vocês tenham instalado no computador de vocês, essa tela inicial vai ser muito semelhante a essa e também vai ser muito intuitiva. Aqui, como vocês podem ver, já existem diversos projetos. Esses projetos são os últimos projetos nos quais eu trabalhei, mas provavelmente na tela de vocês, essa tela aqui vai estar consideravelmente mais vazia. Aqui embaixo nós temos as famílias do projeto também. Daqui a pouco vocês vão entender cada um desses termos e do que se tratam cada uma dessas coisas. E a primeira coisa que vocês vão fazer quando vocês abrirem o Revit vai ser criar um novo projeto. Como nós fazemos para criar um novo projeto? Nós viremos nessa opção aqui e clicar com o botão esquerdo em novo. Clicando com o botão esquerdo em novo, essa janela aqui vai se abrir. Nessa janela nós podemos criar algum arquivo modelo, são os famosos templates, são arquivos pré-editados com definições prévias, como unidade de medida, ou de mais elementos prévios, como elementos elétricos, hidráulicos, elevações, divisão entre projeto arquitetônico, projeto estrutural, projeto hidrossanitário, hidráulico e etc. Mas isso vocês vão entender um pouco mais para frente. E clicando nessa opção aqui, vocês podem observar quais são os modelos prévios já existentes no Revit. Futuramente nós iremos trabalhar em um modelo de projeto e criar um modelo próprio, para sempre quando iniciarmos um projeto qualquer no Revit, nós termos um ponto de partida mais adiantado, de maneira que as configurações básicas não precisem ser definidas todas as vezes que nós iniciamos um projeto. Mas a princípio nós começaremos do zero. Vamos clicar com o botão esquerdo nessa opção aqui e selecionar o modelo de arquitetura. Clicando sobre o modelo de arquitetura, nós já selecionamos essa opção, nós podemos clicar em OK. Clicando em OK, a primeira tela que vocês observarão é essa tela aqui, a nossa interface básica do Revit. E vamos entender um pouco essa interface. Aqui, nessa tela superior, nós temos a nossa conta, nós temos o nome do nosso projeto e nós temos diversos atalhos nessa região aqui, como um atalho de visualização 3D, atalho de cotas, atalho de impressão, atalho de exportar PDF e assim por diante. Nós também temos a opção de salvar e a opção de abrir novo projeto. Basicamente são atalhos que já existem no software AutoCAD, mas por serem muito utilizados, eles estão dispostos nessa região aqui. Caso vocês queiram adicionar um novo atalho ou retirar um novo atalho, vocês podem simplesmente clicar nessa opção aqui e selecionar o que vocês querem tirar ou adicionar. Digamos que eu queira retirar essa opção PDF. Cliquei em PDF, tirei essa opção. Se eu quiser colocar de volta, basta eu clicar em PDF e adicionar essa opção aqui no meu atalho. Clicando nessa opção, vocês voltam àquela tela inicial, a tela de criação de um novo projeto, de visualização dos últimos modelos e assim por diante, mas não é isso que nós queremos agora. Nós podemos clicar nessa seta aqui para a esquerda para voltar para a tela inicial. E visto isso, nós já entendemos como funciona essa primeira região aqui do Revit. Aqui embaixo nós temos diversas janelas. Cada uma dessas janelas nos fornece informações ou ferramentas para funções diferentes. Por exemplo, aqui em estrutural, eu tenho opções de parede, porta, janela, guarda-corpo, dentre outras diversas opções. Aqui em estrutural, eu tenho opções relativas a questões estruturais do meu projeto. Viga, coluna, sistemas de vigas e assim por diante. Aço, a mesma coisa. E nós temos diversas abas nessa região aqui. Vocês podem observar que essas abas funcionam de maneira muito semelhante ao sistema da Microsoft, como por exemplo o Microsoft Word, onde vocês têm diversas abas e nessas abas vocês têm informações relativas ao título dessas abas. Mas vamos voltar aqui para a aba Arquitetura. E observando, clicando com o botão esquerdo nessas abas, vocês abrem opções relativas a essas abas. Mas voltando aqui para nossa aba inicial, a aba Arquitetura. Clicando aqui em Arquitetura, a primeira coisa que vocês vão fazer para facilitar a visualização de algumas coisas que nós vamos falar agora é criar uma parede aqui no nosso desenho. E como nós vamos criar uma parede? Vocês podem vir aqui nessa ferramenta Parede, que está contida na aba Arquitetura, e clicar com o botão esquerdo sobre a parede. Ou simplesmente clicar WA, que é o atalho para parede no Revit. WA de wall em inglês. Cliquei com o botão esquerdo ou digitei WA. Diferente do AutoCAD, vocês não precisam teclar Enter depois que digitar o WA. Por exemplo, eu digitei WA do atalho para parede, a parede já está selecionada. Então, desenhem uma parede genérica aqui, de qualquer forma, tanto faz, não se preocupem com isso agora. E como eu criei essa parede? Eu cliquei com o botão esquerdo no ponto inicial, cliquei com o botão esquerdo no ponto final. Vocês
podem perceber que a ferramenta parede, ela não é desfeita. Vocês podem continuar clicando e adicionando paredes no projeto de vocês. Se vocês quiserem sair da ferramenta parede, vocês devem clicar ESC no teclado. Cliquei ESC no teclado, pronto, parede criada. Com a parede criada, aqui nós temos uma área de trabalho do Revit. E agora nós vamos aprender a navegar nessa área de trabalho. Primeira coisa, como dar um zoom em determinada região dessa minha área de trabalho. Eu vou colocar o mouse na região aproximada de onde eu quero dar esse zoom. Digamos que eu quero dar um zoom em relação a esse ponto aqui. Eu coloquei o meu mouse exatamente nessa região e se eu girar o meu scroll do mouse para cima, eu vou dar um zoom exatamente nessa região. Se eu girar o meu scroll do mouse para baixo, eu vou desfazer esse zoom. E digamos que eu dei um zoom e agora eu quero navegar nessas paredes aqui. Eu quero visualizar a região acima do meu projeto. Como que eu faço para navegar até a região de cima do meu projeto? Eu vou simplesmente clicar com o meu scroll do mouse, pressionar o scroll do mouse, manter ele pressionado e vou arrastar o meu mouse intuitivamente até a região onde eu quero ir. Eu vou clicando com o meu scroll do mouse e vou arrastando o meu scroll do mouse até adequar a minha área de trabalho à realidade que eu realmente quero. Quero visualizar alguma coisa ali em cima do meu projeto? Eu vou simplesmente clicando no scroll do mouse, pressionando esse scroll do mouse e arrastando esse scroll do mouse até a região onde eu quero visualizar. Então vocês aprenderam a dar um zoom, a reduzir esse zoom, a navegar por essa tela clicando com o scroll do mouse e arrastando com o scroll do mouse. Agora nós vamos ver mais algumas opções fundamentais a partir da visualização 3D do Revit. O Revit é um software muito prático. Por exemplo, nós criamos essa parede aqui, eu vou diminuir esse zoom aqui. Nós criamos essa parede, isso aqui não é mais um desenho 2D, isso aqui é um desenho 3D. Realmente existe uma parede nessa região aqui. E como vocês podem visualizar o 3D que vocês acabaram de desenhar, fazendo essas paredes, esse rascunho de paredes? Vocês podem vir aqui na aba Vista e clicar nessa opção de Vista 3D, ou simplesmente clicar nesse atalho aqui. Mas já que estamos aqui em Vista, vamos clicar em Vista 3D. Clicando em Vista 3D, vocês já podem visualizar as paredes que vocês acabaram de desenhar. Dando um zoom aqui nas paredes, vocês podem visualizar cada detalhe dessas paredes que vocês acabaram de fazer. Se vocês quiserem girar esse desenho de maneira a observar, por exemplo, essas paredes aqui por outra perspectiva, visualizando de lá para cá, vocês podem simplesmente pressionar o Shift no teclado, pressionar o scroll do mouse, apertar o scroll do mouse e pressionar e arrastar esse mouse de maneira a visualizar na perspectiva que vocês querem esse desenho 3D. Como vocês podem ver, é muito fácil manusear o meu desenho aqui. Vocês podem também utilizar essa caixa aqui de maneira a alterar a visualização do projeto 3D de vocês. Agora vocês podem ver que nós temos dois tipos de vistas diferentes. Nós temos a vista 3D e nós temos a vista do nível 1. Clicando aqui sobre vista do nível 1, eu volto à planta baixa do meu projeto. Clicando aqui sobre vista 3D, eu volto sobre o 3D do meu projeto. Eu posso tranquilamente fechar qualquer uma dessas vistas aqui, apertando nesse X, que eu não estou deletando o meu projeto. Eu estou simplesmente fechando essa aba relativa a essa vista, mas essa vista ela se mantém salva nessa região aqui. Por exemplo, nós estávamos na planta baixa, na planta de piso. Expandindo aqui a planta piso e dando um clique duplo em nível 1, vocês voltam àquela vista de planta baixa que nós criamos a parede. E se eu quiser selecionar uma parede ou um desenho qualquer, basta eu vir sobre esse desenho, aproximar o mouse do elemento que eu quero selecionar. Quando o elemento ficar em destaque com esse azul claro, posso simplesmente clicar com o botão esquerdo do mouse sobre esse desenho, que esse desenho vai ser selecionado. Daqui eu posso fazer diversas alterações nessa parede em questão. Se eu apertar Ctrl e segurar, eu vou adicionar mais alguma coisa que eu selecione a esse desenho. Digamos que eu quero selecionar essa parede e mais essa parede. Eu vou pressionar Ctrl, esse símbolo de mais vai aparecer na minha seta de mouse e tudo que eu clicar vai ser adicionado à minha seleção. Por exemplo, se eu clicar aqui, esse item vai ser adicionado a essa seleção. Se eu clicar aqui, esse item vai ser adicionado a essa seleção. Ao contrário, se eu clicar em Shift, vocês podem ver aqui que a minha seta de mouse agora tem um símbolo de menos e tudo que eu clicar vai ser extraído da minha seleção. Eu também posso fazer a minha seleção simplesmente clicando em alguma região da tela e arrastando com o botão esquerdo do mouse pressionado essa janela de seleção até o item que eu quero selecionar. Isso aqui é muito parecido com o AutoCAD. Selecionando da direita para a esquerda, tudo que eu selecionar, tudo que a minha caixa de seleção tocar, vai ser selecionado. Vocês podem ver, por exemplo, eu só toquei nessa parede aqui e essa parede foi selecionada. Assim que eu soltar o mouse, esses itens vão estar selecionados. Se eu quiser tirar um item relativo a essas paredes aqui isolado, clico Shift e seleciono o item em questão. Cliquei aqui fora da minha janela, da minha região de seleção. Para desmarcar a seleção desses itens, eu posso fazer a minha seleção também da esquerda para a direita. Agora também
também exatamente igual ao AutoCAD. Quando eu clicar e arrastar com o botão esquerdo do mouse pressionado nessa aba de seleção, os elementos só serão selecionados assim que a aba de seleção envolver completamente o item que eu quero selecionar. Por exemplo, eu selecionei toda aquela parede específica que acabou de ficar meio que em negrito. Agora ela está selecionada. As paredes restantes, apesar da minha caixa de seleção estar selecionando elas, se elas não estiverem completamente contidas dentro dessa área de seleção, elas não serão selecionadas. Soltei o botão esquerdo do mouse e todos os itens que estavam contidos dentro daquela minha janela de seleção foram selecionados. Cliquei aqui fora para desfazer essa seleção que nós fizemos. E esse tipo de seleção também pode ser feito no 3D. Arrastando da esquerda para a direita, todos os itens contidos dentro dessa minha caixa serão selecionados. Da direita para a esquerda, só de tocar nesses itens, esses itens já serão selecionados. Outro método de seleção interessante é que se eu aproximar o meu mouse sobre algum elemento, esse elemento vai aparecer como selecionado. Se eu teclar Tab, os elementos próximos a esse elemento onde meu mouse está também serão selecionados. Clicando com o botão esquerdo, eu selecionei todos os elementos relacionados. Apertei ESC para sair dessa seleção. Vamos fazer a última observação sobre seleção aqui, mas antes vamos vir aqui, vamos voltar em arquitetura e para vocês entenderem, vamos lançar uma janela aqui genérica. Novamente, vocês vão vir em arquitetura e clicar na opção janela ou simplesmente teclar WN no teclado de Windows. Vamos clicar WN no teclado. WN, nós podemos adicionar a nossa janela em qualquer lugar aqui no nosso 3D. Eu vou adicionar a minha janela aqui, exatamente nessa região, e vou apertar ESC para sair da opção janela. ESC mais uma vez. Agora digamos que eu quero selecionar essa janela. Muitas vezes no Revit eu vou ter um projeto com muitos elementos muito próximos um do outro. Por exemplo, se eu tivesse aqui uma janela e o vidro da janela dividido em elementos distintos, eu poderia simplesmente chegar próximo à janela e ir pressionando o Tab até o elemento correto ser selecionado, ficar em negrito, estar apto a ser selecionado. E pronto, podemos voltar aqui em nível 1. Uma coisa essencial também nessa interface são esses dois painéis, os painéis relativos à propriedade e os painéis relativos ao navegador do projeto. Aqui em propriedade, nós visualizamos a propriedade do elemento que estiver selecionado. Por exemplo, aqui nós estamos na planta de piso, nós estamos visualizando as propriedades das plantas de piso. Aqui está nos informando que a escala da vista está em 1 por 100 e realmente ela está em 1 por 100, como nós podemos visualizar aqui, e nós podemos ver diversas questões relativas à propriedade da planta de piso. Se nós selecionássemos, por exemplo, uma parede que nós acabamos de fazer, as propriedades que aparecem nessa região aqui são as propriedades relativas a essa parede. Nós vemos que essa parede tem uma altura de 8.000, a unidade está em milímetros, nós já vamos corrigir isso e colocar em metros, e nós podemos ver diversas opções relacionadas à nossa parede, diversas propriedades dessas paredes. Não se preocupe que nós veremos isso com mais profundidade daqui a pouco, mais à frente na nossa aula. E esse painel aqui de baixo é o painel de navegador geral do projeto. Nós iremos entender ele melhor lá para frente, mas aqui, por exemplo, nós temos a nossa planta de piso, a nossa vista 3D, aquela vista que nós clicando 2 vezes, nós podemos abrir essa vista 3D, aquela vista que nós estávamos visualizando anteriormente, a planta do nível 2, a planta do térreo, e dando um clique duplo, vocês podem ver que essas plantas vão se abrindo nessa região aqui. Vocês podem fechar ela, porque não é isso que nós queremos agora. Nós também teremos a folha de impressão, as famílias e assim por diante. E repetindo, nós veremos isso daqui a pouco com mais profundidade. E dependendo de como vocês estiverem trabalhando, quantos monitores, tamanho do monitor, vocês podem escolher adaptar isso aqui de maneira a ficar mais prático para vocês. Por exemplo, se eu clicar com o botão aqui sobre o navegador de projeto e arrastar o navegador sobre qualquer região, esse navegador fica na região onde eu soltei o meu mouse. Eu posso também clicar sobre esse navegador e arrastar esse navegador até a extremidade direita do projeto aqui, a manter ele colado nessa região aqui. Vocês podem ver que eu tenho aqui as propriedades e o navegador. Muita gente gosta de trabalhar nesse formato aqui, mas vamos voltar o navegador à nossa posição original, que está exatamente aqui nessa região. Vamos arrastar o mouse até chegar no local correto. Isso, chegou aqui no local correto, posso soltar o mouse e pronto, nós voltamos à nossa interface padrão. Uma coisa que acontece muito comumente são as pessoas sem querer fechar essas janelas aqui. Aí vocês chegam no projeto e não tem esses painéis de propriedade e o painel de navegação do projeto. Para voltar isso é muito simples, vocês vão vir aqui na aba Vista, clicar com o botão esquerdo na aba Vista, vir aqui em Interface do usuário e na interface do usuário vocês vão visualizar tudo que está sendo exibido aqui nessa interface. Como vocês podem ver, nem o navegador do projeto e nem as propriedades estão selecionadas. Nós vamos selecionar elas de modo que elas voltem e apareçam aqui na interface do Revit. Vamos clicar aqui em navegador do projeto. O navegador do
projeto já voltou, vamos novamente em interface do usuário e clicar em propriedades. E excelente, nós já temos as propriedades e o navegador do projeto na nossa interface inicial do Revit. Finalizamos essa nossa primeira aula. Essas aulas serão lançadas todas as terças e quintas, sendo que esta primeira aula foi lançada na quarta, uma exceção. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, curta, inscreva-se no canal e bons estudos.